Bem-vindo ao novo videocast da Sou do Esporte em parceria com o Grupo Bandeirantes. Eu sou Fabiana Mendes, apresentadora, e eu estou aqui com um cara muito especial, responsável pela Copa do Mundo do Brasil e do Catar. Não é pouca coisa não, Ricardo Trade. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês do Grupo Bandeirantes e do Sou do Esporte, que está aí já há mais de 9 anos trabalhando pelo esporte brasileiro. É isso aí, a gente tem uma longa história, né, Baca? Bom, Baca é o apelido dele, viu, gente? Então eu vou costumamente chamando ele de Baca, porque fica difícil às vezes chamá-lo de Ricardo Trade. Mas esse cara aqui foi o responsável pela Copa do Mundo do Brasil. E, Baca, a gente fala muito da questão do padrão FIFA, a gente fala muito da questão, padrão FIFA de verdade, né? Não aquela forma jocosa, né? Mas o que que realmente era muito difícil para desenvolver a Copa do Mundo no Brasil e manter esse padrão FIFA? Quais eram os maiores desafios que você viu à frente? É um costume um pouquinho de qualidade, né? De você dar aos atletas que vão disputar uma competição como uma Copa do Mundo, que é algo impressionantemente a maior competição do mundo, no sentido de audiência, e que traz todos os melhores jogadores do mundo para cá. Nós temos que ter o melhor para atender, então, em todos. Por isso, a FIFA estabelece alguns padrões, alguns requerimentos que a gente tem que seguir. E a gente seguiu. Não foi fácil, tem padrões que a gente não tinha. Eu digo, por exemplo, iluminação dos estádios, o gramado dos estádios. A gente costuma brincar que o gramado de alguns estádios eram cuidados pelos jardineiros da casa do presidente do clube, e hoje não, hoje é uma profissão, né? Os gramados estão sendo cuidados porque faz uma diferença no jogo, né? Então, esse tipo de atendimento ao espectador, quando ele chega ao jogo, a qualidade da transmissão no IBC, e a qualidade da imagem, tudo isso, satélites, o Wi-Fi no estádio, para que as pessoas possam ir ao estádio e poder publicar que elas estão lá e mostrar as marcas e mostrar um pouco do jogo. Tudo isso são padrões que foram estabelecidos para que fizesse do evento um evento que dura 4 anos de retorno, né? Um evento fantástico, mas para isso ele tem que ser muito duro. Ele não pode aceitar que o gramado seja mais ou menos, ele não pode aceitar que a iluminação seja mais ou menos, tem que ser a iluminação padrão. Então essa que ficou jocoso um pouco de falar que o padrão FIFA, o Brasil está cumprindo o padrão FIFA. Todos os países cumprem o padrão FIFA para que a competição saia da melhor forma possível. E os estádios, Maca? Sim, teve muita polêmica na questão da construção dos estádios, mas, efetivamente, hoje a gente está vindo aí com a Copa do Mundo Feminina e esse foi um do processo decisório. Já temos os estádios também, né? Claro, esse é um ponto importante. O Brasil hoje tem aí, posso dizer, 16 estádios, não só os 12 da Copa, mas em nível mundial, em nível padrão FIFA, vamos dizer assim. Isso facilitou que a gente ganhasse o bid para 2027, que as meninas vão tocar, a Jaqueline e a Valesca vão fazer junto com o presidente Edinaldo, é claro, mas eles acabaram de visitar semana passada, essas 2 últimas semanas, todos os estádios para poderem decidir quais farão, e os estádios estão em forma excelente, eles já não precisam de quase nada para fazer. Então esse foi um legado incrível, melhorar os estádios daquele momento, que eram realmente alguns deles muito ruins em termos de cadeiras numeradas, muito ruins em acessos. Hoje a maioria deles tem acesso por trem, por metrô, você tem iluminação bacana, você tem o gramado muito melhor, o gramado de nível mesmo, que você pode aproveitar já para outros eventos. E claro, isso reflete também no Campeonato Brasileiro. Resultado de número de gols no Campeonato Brasileiro, as transmissões hoje do Brasil sendo vendidas lá para fora. Antigamente não havia um padrão. Você abria uma transmissão, como dizia o Marcelo Campos Pinto, meu amigo da Globo, ele dizia, olha, Baca, não dá para transmitir a cor do gramado verde e amarelo, arquibancada vazia, né? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter com o produto futebol. E isso a FIFA nos ensinou bastante com a Copa de 14. Como é que você vê essa questão muito relacionada à violência nos estádios, né? A questão do futebol em si. Hoje é uma preocupação internacional, né? Você tem em qualquer país, você tem esse problema. O que que hoje, quais são as medidas, por exemplo, que o futebol, você acredita, através da tecnologia, reconhecimento facial, enfim, pode coibir, né, essa questão da violência nos estádios? Eu sou muito duro nisso, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Nós fomos pioneiros na Copa de 14, transformar
A polícia não é mais a quem toma conta do estádio, são os stewards, né, que são os seguranças privadas. Claro que você tem ainda, polícia vai ter que estar lá, porque a polícia vai ter que resolver quando tiver um tumulto grande, um roubo grande, qualquer lugar do mundo. Você vai num teatro, se tem um crime, vai ter que ter a polícia, mas quem atende as pessoas não pode ser um policial com cachorro e com uma arma na mão. Ele tem que ser um ambiente que a família vá ao estádio e se sinta segura. Isso é muito importante. Os instrumentos hoje, quase todos os estádios brasileiros já têm o reconhecimento facial. Eu fui agora no Maracanã assistir o jogo do Flamengo com o Peñarol, fiquei impressionado. 10 segundos você é identificado e passa, e não cria fila, e não tem problema nenhum, e isso também mostra até onde é que a pessoa está durante o movimento dela dentro do estádio, caso ela vá criar algum problema para nós. A questão das 2 barreiras é muito importante, que não você ter uma barreira onde fisicamente você mostre o ingresso e depois você chegue perto da catraca e está com o ingresso na mão. Por quê? Porque se você deixar passar as pessoas sem o ingresso, elas vão formar muita gente aqui e podem tentar invadir, como aconteceu no Maracanã, como aconteceu no jogo do Marrocos, lá no Catar. Então, a gente tem que ter realmente duas filas de segurança. Hoje, o ingresso, como ele não é físico, o ingresso na maioria dos lugares no mundo, ele é digital, o ingresso vai ser acionado no momento que você entra numa zona perto do estádio. Com isso, a pessoa que está ali vai ver que se você tem um ingresso e deixa você entrar nessa zona, nessa primeira zona de segurança. Isso já ajuda bastante. Mas o reconhecimento facial é a realidade. Tem que inspecionar, tem que ver se as pessoas estão carregando alguma coisa, tem que realmente trazer ambiência de tranquilidade, mostrar um banheiro limpo, um local para comer bacana, tratar bem as crianças. Todo o ecossistema também. Todo o ecossistema, identificar as crianças com pulseirinha, porque se ela perder, você se sente seguro em levar seu filho ao estádio. É isso que a gente quer. E qual é a diferença assim, mais clássica ou mais notória entre organizar uma Copa do Mundo no Brasil, que tem uma cultura completamente diferente da do Catar, né? Qual é a grande diferença? Primeiro como organizador, mas também como público. No Catar eu fui deputy CEO. Eu acho até certíssimo, porque você não pode ter num país um CEO que não seja do país, né? No meu caso, eu fui um brasileiro, na Rússia foi um russo, no Catar foi um catari, na África do Sul foi um sul-africano, e sempre tomando conta desses conceitos aí de realização. É claro que a pessoa que aqui no Brasil tem que conhecer o Brasil, tem que conhecer o seu país. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Essa é a diferença. Agora, a diferença maior nossa para os outros é de que nós temos estados, municípios, né, coisa que o Catar, por exemplo, não tem. Né? Ficou muito mais fácil, você trata com um órgão só, um órgão diretamente. Aqui nós tínhamos os prefeitos, os governadores, o Ministério do Esporte, o Ministério Público, que aí se passa a ter, né, por exemplo, não pode ter voluntários na Copa do Mundo, você escolheu uma apresentadora que não é negra para fazer a apresentação. Eu fui acusado de crime de racismo por causa da Fernanda Lima e da Thaís de Araújo, mas a Fernanda Lima foi escolhida não por mim, por um grupo, porque ela falava melhor o inglês. Então, na questão da língua, ela ganhou. Mas tudo isso vem de uma forma, às vezes, muito mais difícil para nós. Nós tivemos muita dificuldade, você trata com legislações diferentes, em estados diferentes, até números de impostos são diferentes em cada um dos estados. Ao cruzar uma fronteira com um material de televisão, por exemplo, quanto vai cobrar, quanto não vai cobrar. A legislação de cerveja permitida no estádio, e uns estádios não são, porque isso é legislação estadual. Então, toda essa dificuldade que no Catar não tem, é tudo centralizado, aqui a gente teve. Você está lidando aqui não só com, volto a dizer, com um Estado. Você está ligando com o Estado, município, governo federal, Ministério do Esporte, outros ministérios, né? Claro. Ministério da Energia, papapá. Isso tudo dificulta muito mais, é muito mais duro. Você tem que ser um negociador extremo para realmente trocar ideias e resolver com todo mundo por trás. Mas tem outras diferenças. Eu lembro que você falou para mim sobre a parte de antenas, né? Toda a parte de transmissão do Catar, que foi uma coisa super diferenciada, vamos dizer assim. Conta essa história aí. Assim, e hoje cada vez mais isso vai ser
mais importante, né? Mas no Brasil, naquele momento, a gente não tinha, os estádios não tinham alcance. Por exemplo, quando você tem 30 pessoas no estádio, é uma coisa. Quando você tem 70 mil pessoas no estádio, complica-se o atendimento do Wi-Fi, né? Os jornalistas não vão sofrer porque atrás dos gols eles têm internet De alta velocidade. Link conectada, dedicado. né? Mas os outros, no geral, até a imprensa que está rodando o estádio, ela tem que ter uma internet, um Wi-Fi de qualidade. Isso a gente acertou. Aqui no Brasil, nós tivemos que acertar com o Ministério das Telecomunicações. Cada um do Ministério das Telecomunicações acertou com algumas operadoras. Esta operadora vai colocar antenas em 3 estádios, essa operadora vai colocar antenas para melhorar a cobertura, porque isso é fundamental para você levar a expansão, mostrar a Copa do Mundo para o mundo inteiro. As pessoas estão tirando foto, postando, mostrando o nosso país, mostrando o nosso evento, mostrando a pujança do nosso evento. Lá no Catar isso não tinha problema, porque eu tinha em cada estádio já a alta velocidade já instalada como uma realidade, né? Então isso facilitou demais para eles e para nós tivemos que lutar muito para conseguir isso. Lutamos muito, o governo federal foi nosso parceiro e conseguiu que o Ministério das Telecomunicações fizesse essa ação que nos ajudou demais. Volto a dizer, no Rock in Rio, se você estivesse ali no Rio Centro, onde eu trabalhava, antigamente você não conseguia falar no celular, porque estava tudo ocupado pelas 70 mil pessoas que estão dentro do Rock in Rio. Isso hoje já não é mais a realidade, porque há uma cobertura muito maior. Mas no Catar tinha a questão do rei que não queria ver as antenas também, não é? Não, aí é uma questão de transmissão de televisão. Aquelas antenas grandes, as parabólicas, a gente chama de parque das antenas de televisão, e esse parque das antenas ele é uma coisa bacana, cheia de antenas, onde vai mandar as imagens para o IBC e do IBC vai mandar para o mundo inteiro. E numa visita de inspeção, lá eles têm muito... Por exemplo, se você passar na minha rua que eu morava, se você visse um gerador que levasse energia para um parque, assim, ele é coberto com coisas bonitas, para ele não ficar parecendo um gerador. Eles fazem aquilo ficar bonito, com coisas árabes e tal. Então, eles têm essa mania de beleza nas coisas. O sheik que estava do nosso lado, ele disse, olha, eu não quero ver aquelas antenas ali, elas são muito feias. Mas aquilo é a imagem da Copa do Mundo, o sheik vai mostrar que o evento está indo para o mundo inteiro. Ele falou, não, eu não quero, construam uma parede. Aí construímos uma bela parede, claro, aí é mais fácil, porque ele mandou fazer, não tem que discutir dinheiro, ele paga. Então, fomos lá, fizemos, e ficou muito bacana, uma parede estilizada, árabe, com motivos árabes, que tampou a vista de quem ia para a área VIP, de quem estava subindo pela rampa VIP, não ia ter visão dessas antenas. Ele não queria que tivesse. E será que isso virou o novo padrão FIFA de antenas? Não acredito que seja, não. Isso era uma coisa muito mais do Catar mesmo. Eles têm esse conceito de beleza, é algo impressionante. A cidade em si, Doha em si, ela é linda. Os pontos de ônibus são lindos, são padrões, as estações de metrô são lindas, são no mesmo padrão. Tudo eles têm esse cuidado especial com a imagem. Eu adoraria trabalhar de novo lá, porque realmente eu fui muito bem tratado e é um país realmente que as coisas funcionam. E, assim, você falando, né, da questão da beleza, da questão da estrutura, mas a questão do comportamento dos torcedores. Como é que você viu o comportamento dos torcedores, por exemplo, aqui no Brasil, e o comportamento dos torcedores no Catar? Nós vimos agora, inclusive, nos Estados Unidos, na Copa América, né? Eu estava no início lá na organização, não fiquei até o final, mas a gente sempre alertou aos americanos de que não são jogos da NFL, né? Não são jogos de torcedores fanáticos, e que muitas vezes eu vi um jogo lá, México e Panamá, com 73 mil pessoas no estádio de Las Vegas, tinham 72 mil mexicanos que são fanáticos por futebol. Há uma diferença que é o fanatismo. Então isso tem que se tomar um cuidado, que foi o que aconteceu na final. Eles tentaram invadir o estádio, porque esse tipo de coisa, se você não se prevenir, vai acontecer. No Brasil a mesma coisa, aconteceu no México, no Maracanã. A gente tinha um medo muito grande de cruzamento no Catar, de cruzamento dos torcedores na rua, porque nós estávamos na mesma cidade. Nós não estávamos assim, aqui os torcedores argentinos estavam jogando, quando eles acabavam o jogo, eles já iam para outra cidade. Eles não cruzavam com os brasileiros que iam chegar para esse jogo
aqui. Então havia uma facilidade. No Catar, não, eles iam cruzar atravessando a rua, porque é uma cidade pequena. Então essa era a nossa preocupação grande, tanto que nós criamos um centro de diplomacia, onde cada país tinha, no centro de comando nosso, uma mesa com um representante do consulado para emitir passaporte, documentos furtados, problemas com seus cidadãos que estão lá no país. Mas acabou não acontecendo. Isso foi muito impressionante. Por estar no Catar. Talvez por ser no Catar, saber que as punições são muito Mais severas. rígidas, mais severas. Se você fizer alguma coisa muito grave, você vai ser deportado, você vai ser mandado embora. Há regras muito rígidas de bebida e automóvel, por exemplo, porque você não pode beber no estádio, mas no hotel onde eles estavam, hotel internacional, você podia beber. Então a bebida exaspera as pessoas, põe um pouco mais de poder de cruzarem mexicanos e argentinos na rua ou brasileiros e entrarem em atrito. Mas não houve. Graças a Deus, o planejamento também e o monitoramento, porque lá no Catar, o que tem de câmera para tudo quanto é lado, se você fizer qualquer coisa errada, se alguém entrasse na minha casa, eu saberia que a câmera está na porta. Incrível, né? Quando a regra é clara, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais fácil. Mas é aquela coisa também, né? Um país com 300 mil catares, 2.700.000 de expatriados. Isso faz com que esses expatriados tenham os trabalhos menos nobres, vamos dizer assim, mas estão felicíssimos de estarem lá, porque com o dinheiro que eles recebem, eles pagam a escola dos filhos deles no Quênia, ou seja, lá nos países deles que eles vêm, mas são 300 mil. E esses 300 mil eles têm dinheiro para eles, então eles dão casa para essas pessoas, eles dão eletricidade, eles dão água, você não precisa pagar como Qatari, nada disso. Você tem uma facilidade incrível. Então, realmente, é mais fácil de administrar. Você tem um país onde você vai tratar de 300 mil pessoas, você não entra no Catar sem emprego. Eu, por exemplo, eu tenho que ter um emprego para entrar lá. Eu não posso, a não ser turismo. Se eu ficar 10 dias, 20 dias, não tem problema. Mas se eu ficar mais do que isso e não tiver emprego, eu não vou poder morar na rua. Eles vão me mandar embora. Então, você só entra no Catar para trabalhar se você tiver um emprego antes, recebendo eles chamam de sponsor. E você nem sempre, o seu sponsor vai te pagar tanto que você tenha qualidade para levar sua mulher e seus filhos. Depende dos valores. Então, você tem que deixá-los no seu país e enviar o dinheiro para eles. Tá, mas por exemplo, você falou do aspecto operacional, você saberia, ou seja, ou poderia nos explicar como é que se faz a precificação dos ingressos? Porque, por exemplo, você está numa realidade no Catar, outra realidade nos Estados Unidos, a realidade no Brasil. Como é que se vê essa questão da precificação dos ingressos, que a gente, muitas vezes, em grandes eventos, ela é sempre contestada, né? Puxa, aqui ficou muito caro e tudo mais. Como é que é feita essa precificação? Aqui no Brasil, o ministro Aldo insistiu muito, o ministro Aldo Rebelo, em que tivesse os ingressos populares. No Catar também fizemos isso, tá? Acho que essa é uma saída, ter locais para ingressos populares com a visão pior, mas realmente o preço tem que ser alto, não adianta. E o preço, e a gente chama de dynamic pricing em inglês, lá nos Estados Unidos isso é muito utilizado. Por exemplo, o jogo tem demanda, você vai e aumenta o preço no meio da competição. Os Estados Unidos faz isso com a NFL, faz isso com a MLS, eles fazem isso com tudo. Então, isso a gente também utilizou na Copa América lá, o Dynamic Price, que você vai aumentando. Não tem jeito. É um espetáculo, uma vez na vida, que você vai ter nesse país. Por isso que aqui no Brasil foram 98,9% de audiência de pessoas entrando no estádio. Porque a pessoa, às vezes, quer ir assistir, sem demérito aos países, mas um Quênia versus, sei lá, África do Sul, ele vai ao jogo, porque ele quer um jogo da Copa do Mundo, ele quer participar de um jogo da Copa do Mundo. Isso é muito legal. Isso é uma experiência que você vai ter com aquelas brincadeiras todas, com aquelas áreas comuns que você faz, você comprar souvenirs da Copa do Mundo. Então, você participou de uma Copa do Mundo, então tem que pagar caro. Você me desculpa, mas para ir num evento desse, para que ele se sustente depois, 4 anos do futebol mundial para trás, tem que cobrar caro, sim. Mas, claro, pode ter uma parte disso revertida, principalmente para o país onde a Copa está sendo realizada, ingressos mais populares. Foi o que aconteceu no Catar, foi o que aconteceu no Brasil. É uma boa saída mesmo, né? Porque aí você, pelo menos, dá acesso. Exato. Né? É um evento caro. E, além disso, você criar em cidades comuns
O FanFest, onde você vai dar a oportunidade gratuita das pessoas irem lá e assistirem ao jogo. Em algumas cidades maiores, como São Paulo, Rio, onde existiam 2 FanFests ou uma fanzone, onde você levou também, por exemplo, lá para a região do Carmo, lá em São Paulo, a possibilidade da pessoa que não tem dinheiro para o estádio poder... Ela vai viver a ambiência, porque o FanFest tem a ambiência de um estádio, né? Ela tem o telão, ela tem as coisas para vender bebidas, para brincar, para pintar o rosto, para fazer as brincadeiras com os patrocinadores. Então, isso faz com que a pessoa se sinta parte também. Então, além dos 70 mil espectadores que estão no estádio, você tem mais aí 70 mil que estão participando do evento de outra forma. E de várias, né? Às vezes tem várias fanfests Várias acontecendo fanfests simultaneamente, né? Baca, qual foi, digamos assim, seu principal momento dentro da Copa do Brasil, seu profissionalmente mesmo, assim? O que você viu profissionalmente dentro da Copa do Mundo do Brasil e na do Catar? O que aconteceu ali que você falou, eu fui um grande diferencial aqui? Não, eu acho que, na minha opinião, se resume numa frase que o Jerome Valcke, que era o secretário-geral na época, meu amigo até hoje, ele hoje está em Dubai, ele falou para mim quando acabou o jogo da Copa do Mundo. Ele apertou a minha mão e disse assim: "Well done, Baca. Muito bem feito, Baca. Eu nunca vi uma pessoa que conhece tanto o seu próprio país." Acho que esse é um ponto importante, você conhecer como funciona o país e nem sempre trazer da FIFA o requerimento e dizer, olha, tem que fazer assim porque a FIFA mandou. Não, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos aqui. Eles diziam, olha, ingresso gratuito faz parte do contrato da cidade-sede. Ela tem que dar ingresso para o ônibus, transporte público gratuito, para quem é portador de ingresso e para os voluntários. Eu falei para eles, gente, aqui no Brasil, transporte público não é público, ele é privatizado, vai ter que pagar. Então, tomem cuidado com isso, deixem isso no meu orçamento. Eu vou tentar conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou ter que usar. Consegui em 8, em 4 não consegui, e pude usar o dinheiro que eu tinha para colocar ônibus, shuttles, para resolver esse problema da falta do... E, além disso, eu pedi a eles, não ponham no ingresso, porque no ingresso de uma Copa do Mundo está escrito, este ingresso te dá direito a transporte público gratuito. Não escrevam isso. Nós vamos dar, mas não escrevam isso para não gerar um problema jurídico depois. Então, foram conhecimentos que eu fui trocando com eles, né? Por exemplo, chegamos aqui e perto ali do Meridian, que era o hotel que eles estavam, eles usavam alguns apartamentos do Meridian como escritórios para os diretores da FIFA. E, ao mesmo tempo, quando a gente fez o sorteio preliminar lá na Marina da Glória, cada diretor também tinha uma bela sala enorme para ele trabalhar. Eu, passeando um dia com o Ricardo Teixeira para visitar 3 dias antes, onde eles já deveriam estar trabalhando, estavam, não tinha um diretor da FIFA lá na Marina da Glória. Eles estavam dentro do conforto do seu apartamento lá, que era o seu escritório, e não vinham aqui. E aqui virou um elefante branco, uma coisa que era dinheiro público e que estava sendo feito. Eu chamei o Jerome e falei, Jerome, olha isso aqui. Se bate o Ministério Público aqui, vai dizer para que construiu essas salas enormes se ninguém visita? Tá? Então, a gente mudou isso, inclusive, para os outros países na Copa do Mundo, para os outros estados. Nós fizemos um local só, com um ambiente enorme, onde todos sentavam, compartilhavam um local só, e não tivemos escritório particular para ninguém, nem para mim, nem para o Jerome, nem para ninguém. Legal isso. E no Catar? No Catar é mais difícil. Eu me lembro de uma briga que eu tive também defendendo um pouco o Catar, não a FIFA, porque eu era funcionário da FIFA, né, da LLM, que é a LLC, que é a empresa da FIFA, mas eu defendi, por exemplo, a área de broadcasting, que o Colin, que era o secretário-geral, tinha me dito, não toque na área de broadcast, cuidado, não diminui muitas coisas neles. Mas o cara chegou e falou, eu quero 5 containers aqui no estádio de Lusail, o estádio da final. O cara do meu lado, que é árabe, meu amigo, Baca, para que 5 containers? Aí eu perguntei, porque eu quero um container para cada diretor. Eu falei, meu amigo, sinto muito, mas não vai ter um container para cada diretor. Vocês vão rachar, nós vamos ter 2 containers e vocês vão rachar esses 2 containers para os 5 diretores, porque isso é custo.
Claro. Simplesmente custo. E não vai te atrapalhar. Me desculpa, mas tecnicamente não vai ter influência alguma no resultado da Copa do Mundo. Então, às vezes, é você conter o âmbito, porque os funcionários FIFA eles pedem muito, porque eles sabem que vão ter algum tipo de redução, e a gente tem que estar ali para fazer esse balanço. Isso eu sou muito bom, isso eu sei fazer. Eu até propus à FIFA para o Mundial de 27 eu poder estar nesse papel. Não estou fora da Copa do Mundo da FIFA, 27, eu não vou participar, mas eu poderia ser uma pessoa que fizesse esse julgamento bem feito. Eu não estou completamente afastado da Copa do Mundo. Baca, você teve um papel também agora no encerramento da Rio 2016, saindo um pouquinho do futebol, vindo para os Jogos Olímpicos, que também é um mega evento, né? Como é que você fez esse encerramento, né? Como é que foi esse teu trabalho que foi hércules aí? Eu em 2017, as confederações brasileiras filiadas ao Comitê Olímpico, federações olímpicas, elas se reuniram, eu estava na Assembleia, eu representava o basquete, porque eu era o CEO do basquete, e na reunião foi discutido a dívida de 104 milhões de dólares que existia ainda, né? 342 ações trabalhistas, 362 ações cíveis, cento e poucas ações de ingressos que existiam ainda como dívida. Eu pedi a palavra e falei, olha, gente, a única forma de acabar com isso e mostrar que esses jogos foram lindos, porque foram, eu fui cliente, eu fui CEO do voleibol na época da Olimpíada e ganhamos 3 medalhas, então eu não fui organizador, eu participei do projeto de construção, do BID, fui diretor de operações do BID lá em Copenhague e ganhamos, depois eu me juntei à Copa do Mundo. Eu achei os jogos maravilhosos, não pode jogar no lixo os jogos maravilhosos porque houve dívida. A dívida foi por mau planejamento financeiro? Pode ter sido, não sei exatamente o que foi, mas nos últimos jogos, nos Jogos Paralímpicos, já não tinha mais dinheiro, né? Então, e as pessoas trabalharam em aviso prévio. Então, quando acabou os jogos, todo mundo foi embora. E aí roubaram tudo, deixaram tudo aberto, roubaram cabos lá em Deodoro, roubavam iluminações no IBC, destruíram muita coisa e ficou uma série de, por exemplo, 33 instalações ficaram com problemas. O que eu fiz? Eu juntei um grupo, peguei o avião, autorizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pela sua Assembleia, fui a Lausanne, sentei com eles e falei, olha, vocês querem resolver isso? Vamos trabalhar dessa forma. Ele falou, olha, eu vou te dar um valor cap, 25 milhões de dólares para você liquidar isso, tá? Mas eu não quero falar muito disso, e nós não falamos. Você se recorde que 5 anos por aí, nós ficamos quietinhos, eu, um advogado, uma área financeira, 2 contadores e 3 escritórios de advocacia para cuidar das demandas, dos processos. Demandas. E, inclusive, minha mulher reclamando, porque foram mais de 100 oficiais de justiça na minha casa, ela dizia ao comitê organizador Rio 2016, na pessoa do seu presidente. Então, ia contra mim. Mas não era eu não estava devendo aquilo. Então, nós fomos juntando tudo, fomos pagando tudo. Eu pagava o AGL, aí ele me dava o dinheiro, eu pagava. Aí eu pagava, o Movimento Olímpico me dava o dinheiro, eu pagava. Aí eu pagava, sei lá, o aeroporto do Galeão, porque nós quebramos o piso daquela estação como é que se chama aqui, na Lagoa, também, que se quebrou o piso. Tinha uma antena de TV que ficou no meio do IBC, eu fui lá e arranquei, liguei para o cara do dono da antena, ele falou, eu fali, eu não tenho como tirar a antena, mas a antena não pode ficar lá, a antena toda virou uma sucata. Então eu precisava tirar, que o terreno não é nosso. Eu fui lá e falei, então eu vou botar num caminhão e vou vender como sucata. Ele falou, não, peraí que eu vou lá e busco. Então, nós tivemos 5 anos num trabalho muito intenso, com o trabalho do Hans, do Clemir, que são pessoas que trabalharam comigo, do Luiz, da Priscila, que foram pessoas que me ajudaram num grupo de 5, eu estava lá no Catar, mas daqui a gente tinha um escritório ali no Cita América, de 5 pessoas, e escritório de advocacia trabalhando. Usamos uma história do Baca Coin, que eles chamaram, que nós ainda tínhamos 800 tochas olímpicas. Então, por exemplo, se eu tinha uma dívida de 60 mil de ingressos com um cliente chinês, eu dei a ele 30 mil e 6 tochas. E consegui fechar. Simpatia. Fechar. Então, o último dos assuntos foi em novembro deste ano. Estava demorando, já tinha mais de um ano, do ano passado.
a gente devia à prefeitura um sumiço de alguns computadores que eles tinham nos emprestado, que era 20 e poucos milhões. Nós trocamos no acervo que tinha sobrado para o Museu Olímpico. Tinha um acervo enorme, nós pedimos a ajuda do Paulo Vanderlei do COB, ele também me deu um acervo do COB. Então, hoje o prefeito tem um acervo enorme de tochas olímpicas. Eu doei mais de 400 tochas para dar para as escolas aqui no Rio de Janeiro, e com isso a gente quitou esta última dívida, fizemos um TAC junto a um juiz, né, termo de ajuste de conduta. termo de ajuste de conduta, para não ter problema, fechamos o assunto, encerramos Rio 2016, fizemos uma assembleia em dezembro, 15 de dezembro, com todas as federações que aprovaram as contas dos últimos 4 anos, e aí então encerramos o Rio 2016. Um trabalho que eu tenho um orgulho enorme, porque não é todo mundo. Eu tinha o Miranda ainda como um coronel que me ajudou com as instalações, porque tinha muito defeito nas instalações que nós fomos lá e pagamos. Luz que faltava, luz que quebrou, isso, coisas que foram nossas, não coisas de uso posterior. Coisas de vistos de construção eu não paguei. Eram vistos de construção. Mas outras coisas que foram uso nosso e nós estragamos, nós pagamos. Fizemos um julgamento adequado e pagamos. O Miranda foi um outro soldado nisso. Para fazer esse tipo de trabalho, tem que ser gente que saiba fazer missão. E nosso grupo era de missão. Encerramos essa missão, tenho um orgulho enorme. Não posso falar muito dela, porque é algo que limpou 2016. Estamos fazendo agora, junto com o COB e com o Comitê Olímpico Internacional, o relatório final, que vai ter, nunca teve, vai ter agora um relatório muito bem feito, onde vai constar todo este acordo também que a gente fez com todo mundo. Pagamos qualquer dívida trabalhista, qualquer dívida civil. Não existe nada que 2016 deva mais, e eu tenho um orgulho enorme desse trabalho que eu fiz. E por isso o Qatar, quando acabou, pediu para eu ficar mais 3 meses, pelo menos, para ajudá-los neste sentido. Por exemplo, essa prestação de contas, né, nesse final. Identificar, por exemplo, quebrou-se um elevador de Pernambuco. Quebrou. Quem quebrou foi a Coca-Cola, com seus carregamentos mal feitos. Eu liguei para a FIFA e falei, eu pago com o meu dinheiro que eu tenho, ou eu cobro isso da Coca-Cola? Não, paga com o seu dinheiro que eu tenho. Fui lá e paguei, mas eu deixei como eu recebi. E isso é muito importante, o handover, que é importante, devolver ao dono do estádio como ele me entregou o estádio, limpinho, arrumado, pintado, sem problemas. Este é um segredo. E a gente fez com uma categoria enorme. Este é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida profissional. Parabéns, realmente um trabalho incrível. E, Baca, assim, para a gente terminar, porque o papo é muito bom, mas a gente tem tempo. Qual é o legado efetivo da Copa do Mundo para o Brasil e dos Jogos Olímpicos para o Brasil? Eu costumo dizer, assim, nós não gastamos dinheiro público na execução da Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é assim. A Copa do Mundo ela tem todo o dinheiro para a operação, a FIFA dá. Todo. Mas não necessariamente em termos de dinheiro público, em termos de legado mesmo. Né? Ela dá o dinheiro todo. Então, não há gasto público com a Copa do Mundo no sentido de dinheiro para a operação. Existe, sim, a construção dos estádios, que não era nossa, e essa construção dos estádios é dinheiro público. A construção do aeroporto, a reforma dos nossos bus station, transformando em aeroportos, estes, sim, foram dinheiro público e que eram para o Brasil. Os estádios hoje servem ao Brasil, tanto que estamos aí fazendo a Copa 27. O aeroporto está aí, serve ao Brasil, tanto que estamos fazendo a Copa 27. O brasileiro está viajando. Então, este é minha opinião. Eu sei que vai ser uma coisa muito polêmica, mas eu acho que deixou um legado incrível. E mais, no Qatar tinham 331 brasileiros trabalhando. Tá? Esse é um grande legado. Esse é um grande legado. Além disso, agora estamos espalhados entre o mundo olímpico, o mundo pan-americano. Nós temos gente capacitada sendo contratada para todos os Jogos Olímpicos e outros jogos que existam no mundo inteiro. Isso foi capacitação feita desde os Jogos Pan-Americanos. Não devemos esquecer dos Jogos Pan-Americanos, onde começou-se esse processo de capacitação. 2007, né? 2007. Hoje nós temos realmente brasileiros espalhados no mundo inteiro que são excelência. Tá? O embaixador brasileiro em Doha nos recebeu, foi super legal, porque ele ficou orgulhoso de ver tantos brasileiros em posições de mando, e alguns não, mas todos executando uma Copa do Mundo. Esse legado de conhecimento também, para mim, é um orgulho incrível. E dos Jogos Olímpicos?
Dos Jogos Olímpicos, eu acredito que instalações olímpicas, é claro, se você acabou uns Jogos Olímpicos e troca um prefeito, isso é muito difícil. Por quê? Porque o prefeito que vai entrar, ele vai querer jogar tudo que foi feito pelo... Não estou falando de nenhum nem outro. Não, claro. Eu não tenho preferências. É questão política. Questão política. Mas o cara vai tentar denegrir o que foi feito. Então, as escolas que iam ser doadas para ser... que estão sendo agora, as piscinas que iam ser doadas para ser isso e aquilo, não foram feitos. Tudo que era prometido não foi feito. Desqualificado. Desqualificado, porque trocou o prefeito. É. Acho que agora o prefeito voltou, está fazendo o que tinha que ser feito. Nós hoje estamos prontos para qualquer tipo de evento no mundo. O Brasil é referência, nossas instalações são maravilhosas, são de excelência, e eu acho que isso é um ponto positivo, sim. E o que poderia, para a gente terminar, mudar um pouco no Brasil para que mais eventos venham com mais facilidade e que o Brasil tenha mais, digamos, não só segurança pública, mas segurança jurídica também para patrocinadores, turistas e tudo mais? Esse é um ponto importante. Isso não é só nesse sentido. Eu sempre dizia que o Brasil, que um dos méritos que a gente queria trazer da Copa do Mundo e não conseguimos, que o Brasil recebia, naquela época, 5 milhões de turistas ano. Eu discuti isso muito com o pessoal do Ministério do Turismo. E a Torre Eiffel recebe, que é um monumento, recebe 5 milhões de turistas ano. O mesmo número de turistas que recebe o Brasil recebe um monumento na Europa. Pelo amor de Deus, temos que receber mais. Nós somos lindos, nós temos praias, temos montanhas. Imagina o Rio de Janeiro, né? Temos essas lagoas na Barra que são mal aproveitadas. A gente tem coisas lindas. Mas a sensação de insegurança que o país tem, insegurança pública, isso nos prejudica. Isso não tenha dúvida. Hotéis não. Hotéis antigamente no Rio, por exemplo, o mercado português e espanhol dominava. Hoje não. Hoje nós temos as grandes redes, temos hotéis de qualidade aqui, não só em São Paulo, no Brasil todo nós temos voos direto agora de Salvador, de Manaus para a Europa. Isso facilita, não se entra mais só pelo Rio. Isso tudo são legados que vieram daí. Agora, para melhorar isso, nós precisamos melhorar a nossa imagem lá fora. E a nossa imagem lá fora vai melhorar muito com a questão da segurança. Não pode a gente estar na página lá na Europa com o assassinato do rapaz voltando de São Gonçalo, o grego que foi baleado no seu carro. Isso repercute muito mal. Eu vi ontem uma entrevista de um youtuber, não sei, que ele falou que não volta no Brasil sem carro blindado mais de forma nenhuma, tá? Porque ele também foi assaltado. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, temos que investir muito na imagem do nosso país. A partir daí, nós vamos receber mais turismos, vamos receber mais eventos, porque às vezes quando vai receber... Porque no evento em si, não há violência. No evento em si, é raríssimo você ver isso, porque a força pública vai estar mais espalhada, vai haver um cuidado maior. Então, na Copa do Mundo não teve grandes acontecimentos, nos Jogos Olímpicos não teve grandes acontecimentos, mas no dia a dia nós temos muitos problemas. Eu acho que isso denigra a nossa imagem e nos atrapalha também na hora de captar eventos. Através da Roberta Wagner lá, de tentar captar a gente com as confederações, sentar, criar um órgão que possa trazer. Vamos trazer mais eventos para o Brasil, gente. Isso é recurso, isso é dinheiro que entra, é capacitação dos nossos atletas. Acho que isso seria um momento muito importante de juntar forças para isso. Maravilha, é difícil terminar o programa com o Ricardo Tradi, porque a gente fica aqui, ó, só fazendo um monte de perguntas. Vou ter que chamar umas 2, 3 vezes ele para conversar com a gente. Mas é isso, terminou. Muito obrigada, Vaca, pela sua participação aqui com a gente. Você gostaria de dizer alguma coisa? Não, eu só agradecer a vocês, sensacional a Band aqui, a vocês da Sul Esporte, vocês são os lutadores aí pelo esporte brasileiro e pelo compliance, isso é um momento muito importante. Isso é importante. Nós temos essa Copa de 27, que eu acho que vocês têm todos, volto a dizer, eu não estou envolvido, mas que vocês deveriam investir bastante, porque vai ser um negócio muito bacana como legado para o futebol feminino brasileiro e para o sul-americano. É a primeira vez que está sendo realizado na Sul-América uma Copa feminina. Então, deem apoio para essas meninas que estão realizando este evento, elas vão precisar, e vai ser um evento maravilhoso também em 27, que nós vamos arrebentar e vamos mostrar a qualidade do nosso país e melhorar o futebol feminino nosso, que já é muito bom. É isso aí, gente. Até a Copa do Mundo Feminina. Até o próximo programa. Obrigada, Vaca.